conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso texto. Estamos lá em Atos capítulo 21. Estamos vendo a viagem missionária de Paulo. Paulo está retornando a Jerusalém, passando por várias cidades, acompanhando o desenvolvimento dos irmãos em Cristo, nas igrejas. Já vimos essa questão, a importância de um pastor acompanhar as ovelhas, acompanhar o desenvolvimento da igreja, acompanhar como está a doutrina da igreja. Paulo passa por vários lugares, tem o acolhimento dos irmãos, bem como as perseguições continuam existindo. E nós vimos então Atos capítulo 21, vimos até o versículo 14 semana passada, onde ele recebe o profeta Ágabo, que fala para ele que ele, retornando para Jerusalém, que ele tinha esse intuito de voltar para Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes, e ali em Jerusalém Paulo seria preso. O profeta Ágabo faz aquela ilustração, pega aquele cinto, amarra as mãos e os pés de Paulo, dizendo que ele seria preso em Jerusalém. E mesmo assim ele volta para Jerusalém para cumprir a vontade de Deus e estar ali com os irmãos também. O capítulo 21, nós vamos ver então a partir do versículo 15, onde ele fala o seguinte: passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão de tua chegada. Faze, portanto, que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Vamos até aqui, a princípio. O texto nos fala aqui, através de Lucas, que Paulo então chega até Jerusalém, que os irmãos de Jerusalém o recebem com alegria. Como é importante a gente saber que, como irmãos, nós recebemos uns aos outros com alegria. Pessoas que vêm de fora, irmãos que nos visitam, é sempre uma alegria estar entre os irmãos, cuidado com os outros, se identificar com irmãos. Certamente, quando você vai a uma igreja, você vai a um outro local, uma outra cidade visitar, eu já tive muito essa sensação, porque já fui em várias igrejas, onde você chega e você é tratado de uma forma que pensa: poxa vida, parece que eu conheço esse povo faz muito tempo. Eles recebem bem, eles fazem sentir à vontade, eles perguntam o que você gosta de comer, vamos sair, dar uma volta, começam a compartilhar, oram pela gente, pedem oração. Realmente é uma família que a gente muitas vezes não convive, que está distante, mas que ao mesmo tempo, de um tempo bem curto, nós conseguimos nos aproximar. A igreja de Jerusalém recebe Paulo e recebe ele com toda esta alegria, com todo esse cuidado, esse zelo, esse amor pelo apóstolo, de se encontrar com ele, de abraçar, de beijar, de se alegrar com ele,
de ver que Ele está bem. É assim que a igreja desde o princípio age. Esta é a verdadeira igreja, tem o prazer de estar uns com os outros, que vê essa coisa gostosa de estar junto, de conviver, de ter comunhão de verdade. Nós já vimos em Atos capítulo 2, quando há aquela conversão, a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e ali o povo tem toda aquela comunhão de partir o pão, a comunhão com os irmãos, de ser perseverante na doutrina dos apóstolos, esse prazer de compartilhar a palavra de Deus juntos. Isso faz parte desta irmandade. E Lucas continua falando que ele chega ali, é recebido com alegria, o apóstolo Paulo é recebido com alegria, ele vai e se encontra com Tiago e com os presbíteros, ele se reúne com os presbíteros, com a liderança de Jerusalém, como ele já havia se reunido com a liderança de Éfeso também, para dar algumas orientações aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso. E aqui também ele recebe os líderes da igreja de Jerusalém. O intuito de Paulo aqui também é fazer com que a igreja seja uma igreja unida. E aqui a princípio ele vai passar então instruções para os presbíteros, para os líderes da igreja. Paulo vai até eles. No versículo 19 vai falar que, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. É importante nós percebermos que ele está falando aqui o que Deus fez. Não foi o que ele fez. Foi através do... Ele era um instrumento de Deus. Ele está falando, Deus fez isso através do meu ministério. Não fui eu, é Deus. Eu sou um instrumento. Como o próprio apóstolo Paulo já havia falado em outros momentos. Havia uma certa divisão na igreja de Corinto. E ele falou, alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Falando, vocês foram batizados em nome de Paulo? Não sou nada. Eu plantei, Apolo regou, e é Deus quem traz o crescimento. Ele se coloca como um instrumento. Um martelo não se gloria do prego que foi pregado. Quem pregou foi o marceneiro, o construtor. O martelo era um instrumento. Ele serviu para aquilo, mas não é graças a ele. O martelo por si só estaria jogado num cantinho lá, não faria nada sozinho. Ele é apenas um instrumento. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não podemos nos gloriar. Olha só o que Deus, o que eu fiz. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou talentoso. Olha como eu isso. Não. Sou instrumento de Deus naquilo que Deus me deu para fazer. Eu sou usado por Deus. E por isso devo me colocar no meu lugar. Impérios, muitos impérios se vangloriavam dos seus grandes feitos. O próprio Deus no Antigo Testamento falava assim, vocês estão se gloriando quando na verdade vocês são instrumentos apenas. Se não fosse por mim, vocês não teriam feito nada disso. Vocês não são nada. E aqui então no versículo 20, depois de Paulo trazer tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que Deus havia feito por meio dele, o texto fala, ouvindo, deram eles glória a Deus. Eles glorificaram ao Senhor. Eles não chegaram até para falar, que bênção que você é, que maravilhoso, olha a sua unção, olha o seu poder, você é poderoso. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Infelizmente nós vivemos um tempo do culto ao homem. Naquela época já existia. Nós já vimos, inclusive, numa passagem onde o povo tentou adorar a Paulo. Colocaram ali como se ele fosse um Deus que havia vindo no meio deles para trazer a mensagem. Eu não sou homem como vocês. Eu não sou digno de adoração alguma. Então aqui eles dão glórias a Deus. A glória não pertence ao homem. A glória não é a nós. A glória é a Deus. O que quer que aconteça, a transformação de alguém. Olha só, aquele homem, aquela mulher estava passando por um momento difícil, estava tendo dificuldades na família, estava tendo problema com drogas, estava tendo aquilo outro. E ela se converteu porque eu preguei para ela. Não. Ela se converteu porque Deus atuou na vida dela. Você foi um instrumento. Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas você teve esse privilégio. Deus usou você. Mas a glória é de Deus, não é sua. Você é um martelo. Deus é aquele que faz a obra.
Você é um instrumento. E por isso que eles glorificam a Deus. Eles não mandaram imprimir fotos do apóstolo Paulo e colocar nos lugares lá em Jerusalém. Olha, este homem é uma bênção. Este homem isso, aquilo outro. Glórias a Deus. Deus faz a obra. E aqui eles glorificam a Deus. E então o texto vai falar ali que eles dão glórias a Deus e falam assim: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Aqui nós começamos a ver uma questão muito importante para nós como cristãos. É que o cristão sofre oposição em qualquer situação. O cristão, por mais que ele faça algo bom, ele sempre sofrerá oposição e será caluniado. Ele sempre sofrerá oposição, aquele que teme a Deus. A Bíblia nos fala que aqueles que temem a Deus serão perseguidos. O apóstolo Paulo havia pregado aos gentios, havia pregado aos judeus. Muitos haviam sido curados por meio dele. Muitos haviam recebido o evangelho e crido por meio dele como um instrumento de Deus. Mas aqui eles trazem uma questão que nada tem a ver, distorcendo os fatos acerca daquilo que Paulo havia feito. Porque havia chegado até eles uma informação incorreta, o que nós chamamos hoje de fake news. Chegam até eles e falam: olha, nós sabemos que houveram dezenas de milhares de conversões entre os judeus, mas estão informando aqui que você está ensinando uma outra doutrina, que você está ensinando que os judeus devem abandonar os ensinos de Moisés, a lei de Moisés. Isso para o judeu era algo terrível. Abandonar a lei de Moisés, abandonar a lei de Deus. E eles falam que o apóstolo Paulo estava fazendo isso, que ele está falando: judeus, abandonem a lei. Moisés nunca falou isso. Paulo nunca falou para eles abandonarem a lei de Moisés. Mas sempre se faz algo para distorcer os fatos, porque a oposição pode causar distorção. Vejam no versículo 21 ele fala isso. Aí se nós formos ver no versículo 28, por exemplo, lá para frente, que nós vamos ver, depois ele vai falar, gritando: israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. E aí ele vai falar ainda no versículo 34, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo eles, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Então eles começavam a acusar Paulo de um monte de coisas, de um monte de situações. E eles falam que ele estava falando para eles abandonarem a lei, para eles deixarem de lado a lei de Deus. Isso aqui parece um argumento. Quando eu olhei esta passagem, isso me chamou muita atenção, porque isso parece argumento de adolescente. Sabe por quê? Porque a argumentação deles está falando que Paulo está falando que vocês devem abandonar a lei e que vocês não devem seguir nenhum costume dos judeus. Vocês devem abandonar tudo. Aí eu pensei, poxa, o que eles estão fazendo é igual o adolescente faz. Quando o adolescente sai com os amigos, ele vai tomar sorvete, ele vai no shopping, aí depois ele vai andar de bicicleta em algum lugar, aí ele traz seus amigos para jogar um videogame, aí chega em casa e fala: pai, mãe, quero sair e passar a madrugada fora de casa. Aí o pai vai falar: de jeito nenhum, não vai passar a madrugada fora de casa, é perigoso, não sei para onde você vai, não conhece os seus amigos. Então quer dizer que eu não posso fazer mais nada, que eu tenho que ficar trancado dentro de casa, nunca mais posso sair. Mas os pais sempre deixam e falam: você pode fazer isso, só não vou deixar você fazer isso. É isso que eles falam: olha, vocês têm que abandonar toda a lei de Moisés, os costumes de Moisés, não pode fazer mais nada. O judeu não pode andar na lei de Deus mais. É uma distorção dos fatos.
E não é só uma argumentação de adolescente, aí eu fui um pouquinho mais profundo. É uma argumentação de Satanás. Se vocês voltarem lá na criação, quando Deus cria Adão e Eva, Ele fala: vocês podem comer de todos os frutos, só não podem comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis. E a serpente, a mais sagaz de todos os animais, ela faz o quê? O Senhor não disse que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim? Já chegou distorcendo. Olha, vocês não podem comer de nenhum fruto. Aí houve toda a argumentação da mulher ali, mas a serpente continuou argumentando, né? Então a mulher fala: não, nós podemos, só não podemos comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Fala: não, Deus só não quer que vocês sejam parecidos com Ele. A distorção, a oposição sempre ou quase sempre causa distorção dos fatos. Aqueles que não creram no Evangelho começaram a distorcer. Como hoje, aqueles que não creem no Evangelho podem distorcer. Você está indo na igreja, nunca mais vai poder fazer nada. Não vai poder nem conversar. Você já viu crente sorrindo? Eles não sorriem. Você já viu crente assistir um jogo de futebol? Não pode. Você já viu crente fazendo exercício físico? Não pode, é pecado. Você não vai poder fazer mais nada, você não vai poder mais ir, você não vai poder mais ser feliz. É distorção de Satanás. Era isso que os judeus estavam fazendo, distorcendo aquilo que Paulo estava fazendo. O que Paulo estava fazendo? O Paulo, quando foi pregar a palavra aos gentios, houve todo aquele debate se os gentios deveriam ser circuncidados. E ali houve então um concílio em Jerusalém. E ali foi tratado: não, os gentios não precisam ser circuncidados. Porque os judeus achavam: é necessária a circuncisão para ser salvo. Não basta só crer em Cristo, é necessária a circuncisão. Então não, vamos decidir. Não é necessária a circuncisão. E colocam algumas prescrições de carnes sufocadas, carnes sacrificadas aos ídolos, relações sexuais ilícitas. São essas as coisas que não poderiam ser feitas. Mas não era necessária a circuncisão. Então aqui eles trazem toda esta distorção para se oporem ao Evangelho. Nós vemos aqui que Paulo não se opunha à lei de Deus. Se vocês forem lembrar, em Atos capítulo 16, nós vimos que o próprio apóstolo Paulo mandou que Timóteo fosse circuncidado, para provar que ele não era contrário à lei. Ele não cria que a circuncisão trazia salvação. Mas Timóteo era um judeu, ele não poderia ser circuncidado, não havia nenhum problema em ser circuncidado. A questão era você dizer que se um judeu fosse circuncidado ao 8º dia, ali era uma marca de que ele seria salvo, que era uma certeza de salvação. Você precisa crer no Evangelho e ser circuncidado. Não é necessária a circuncisão. Nós temos uma circuncisão espiritual. Nós vemos então neste texto esta distorção que há acerca do Evangelho. E o texto segue e os irmãos começam a falar: mas o que então que a gente vai fazer depois de toda essa distorção, de toda essa fake news, depois de toda essa oposição, o que nós podemos fazer? Os irmãos, os líderes da igreja, eles aconselham o apóstolo Paulo. Poxa, mas como assim aconselhar o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, por que ele não pode ser aconselhado? Ele não era infalível, ele não era onisciente, ele não era Deus, um homem. E aqui eles aconselham então que ele fizesse um voto. Na verdade, 4 homens aqui fizeram um voto. Versículo 22 vai falar: que se há de fazer, pois certamente saberão que estou chegado. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Ele fala:
com aquilo que você vai fazer, você vai provar que você guarda a lei. Você não deixou a lei de Moisés de lado. O que ele faz aqui? Existiam 4 homens que tinham feito um voto. Esse voto chamava voto de Nazireu. Eles faziam um voto, era um voto de consagração a Deus por um tempo, e eles deixavam de cortar o cabelo, não podiam cortar o cabelo, não podiam tomar bebidas fortes, bebidas fermentadas, nem qualquer outro tipo de bebida derivada do vinho. E eles faziam, portanto, esse voto, não podiam tocar cadáveres e tudo mais. Era um voto, eles viviam em consagração a Deus naquele momento. E ali então eles falam, olha, você vai se purificar primeiramente. Paulo deveria fazer esse rito de purificação pela lei, porque ele havia levado o evangelho aos gentios, e como ele havia tido esse contato com os gentios, ele havia então sido considerado como impuro ali, e dentro desta impureza ele precisava ser purificado, para estar diante do povo. E agora ele vai até esses homens que fizeram o voto de Nazireu, e ele paga por esse voto. Números capítulo 6, lá vai falar como deveria ser feito esse voto, e que eles, de acordo com a sua prosperidade, deveriam entregar então uma oferta acerca deste voto. Paulo vai lá e mostra, olha, eu estou me purificando, eu estou cumprindo a lei, e eu estou ajudando esses irmãos a honrarem o seu compromisso financeiramente. Ele paga pelos votos destes irmãos, pelo voto de Nazireu que eles haviam feito. Então ele mostra, olha, eu não sou contrário à lei, eu não estou contra a lei de Deus. Vamos lembrar que o que Paulo era contrário à lei, e não era exatamente contrário, mas é que a lei cerimonial havia sido passada. Não precisa mais ser feito sacrifício dos animais, porque o sacrifício de Cristo já foi feito. A circuncisão é apenas um símbolo, não é certeza de salvação, a salvação é em Cristo. Então há essas questões que o apóstolo Paulo coloca. Paulo então mostra aqui para eles que há esta necessidade dessa compreensão, e que ele não havia apostatado da lei, não havia abandonado a lei de Moisés, mas que ele havia compreendido o sentido verdadeiro da lei de Moisés. Então ele, recebendo este conselho, faz desta forma e leva então esta oferta a esses irmãos. Agora nós também vemos o quanto a oposição causa confusão. Por que ela causa confusão? Nós vemos aqui nos versículos 27 e 28. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Eles trazem confusão, eles querem prender Paulo, eles querem matar Paulo. E eles continuam distorcendo os fatos, falando: olha, ele é contra o povo, ele é contra a lei. Ele está colocando os gentios dentro do templo. Vamos lembrar que existia ali o lugar em que os gentios, que as mulheres podiam ficar, e um recinto que apenas os judeus, homens, poderiam entrar no templo. Eles falam: não, ele está colocando os gentios no templo. Isso era passivo de prisão, até de morte. Então a distorção, a confusão. Quando se coloca em oposição a alguém, o objetivo normalmente é a destruição da reputação daquela pessoa. Isso é muito comum em política. Vocês veem nos últimos dias tudo que acontece. Quando há envolvimento político, poder, dinheiro, há uma destruição, uma tentativa de destruição da reputação. Esse é corrupto, esse é ladrão, esse é miliciano, esse é traficante, é não sei o que, foi pego não sei aonde, é adúltero, é isso, é aquilo outro. É a destruição da reputação. E é isso que o mundo tenta fazer com o cristão. É destruir a reputação do cristão. O cristão é isso, o cristão é aquilo outro. Eles gostam de roubar, eles mentem, eles isso, eles aquilo outro. Eles te destroem. Eles podem não... hoje, dificilmente alguém vai te ameaçar de morte ou querer te matar, mas eles vão destruir a sua reputação.
Eles vão colocar a sua fama como se fosse um ladrão, um adúltero, um ganancioso, alguém que só tenta enganar os outros, aquele 171 mesmo. É esse tipo de pessoa que eles falam dos crentes, não vá lá, porque... E quando você vai falar com alguém, é bem assim mesmo, ele fala, poxa vida, me falaram tanto dos crentes, quando se veio falar comigo, tinha até medo. Porque eu achava que você era assim, você ia começar a gritar comigo aqui, ia começar a colocar a mão na minha cabeça, expulsar demônio meu aqui na frente de todo mundo, ia começar a me jogar no chão, que ia passar ali e me obrigar a dar R$1.000 lá na igreja, e que já iam tentar me obrigar a ir toda semana lá e tal. Até fiquei com medo porque essa distorção, que esta confusão gerada, essa histeria coletiva que se cria. Eu lembro dessas histerias, como se pode criar histerias através de fake news, e isso é muito antigo, já tem mais de 100 anos, quando o Orson Welles ele fazia um programa de rádio, e ele fazia um programa fazendo uma simulação de que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por extraterrestres. E ali houve uma histeria coletiva de pessoas saindo correndo de casa, de pessoas até se suicidarem, apavoradas, porque pensavam que aquilo era uma realidade. Então se criou uma histeria através de um programa de rádio que alguns acharam que era a realidade, e na verdade era apenas um programa. Imagina então quando alguém fala como se fosse verdade algo. Se você olha, mas aquele da igreja, aquele pastorzinho, aquele irmãozinho lá, olha o que ele fez, olha o que aconteceu. Ele roubou, ele fez isso, ele se envolveu de alguma forma com coisas ilícitas. Ele é isso, ele é aquilo. E daí para provar o contrário depois? Porque acusar sempre é muito fácil. A questão é como eu provar. Como o pessoal diz que tomada não é focinho de porco, ou que focinho de porco não é tomada. É verdade. Então esta destruição de reputação e há esta confusão existente, tanto que nós já lemos o texto aqui no 34, ele fala que uns vão gritando uma coisa, ele fez isso, ele fez aquilo outro, enquanto as autoridades dizem, peraí, eu não estou entendendo nada, vocês estão acusando de um monte de coisa e nada disso. É só lembrado que quando Jesus foi acusado, quando Jesus foi levado perante as autoridades, não havia concordância das acusações que eram feitas contra Jesus. Se colocaram contra Jesus e faziam acusações que não batiam com a outra, porque a ideia era apenas matar Jesus, destruir Jesus, acabar com o cristianismo, acabar com o povo de Deus. Então, quando há a oposição, há confusão. Nós vemos aqui este intuito deles, do que eles queriam fazer. Quando há oposição, há chance muito grande de trazer resultados terríveis. No versículo 30 aqui vai falar: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força de toda Jerusalém, que toda Jerusalém estava amotinada. Eles queriam matar Paulo. O intuito deles era esse: matar. Aqueles judeus que eram tão religiosos, que cumpriam a lei, distorciam o que Paulo fazia, mentiam sobre as obras de Paulo e queriam matá-lo. Queriam usar da lei de Deus, ele é um apóstata da lei, então ele deve morrer. Mas eles estavam mentindo, usando de mentira para tentar dizer: estamos cumprindo a lei, porque ele apostatou da lei e precisa ser morto. A oposição faz isso, uma distorção da lei, uma distorção da palavra de Deus, uma distorção do Evangelho. Muitos distorcem o Evangelho para nos acusar, para nos caluniar, para tentar dizer: olha, eles não são amorosos, eles não são compreensivos, olha só o que eles fizeram. A igreja disciplina, a igreja traz disciplina ao seu plano, porque a Bíblia nos manda disciplinar.
E às vezes quem vê ele fala, olha, eles são amorosos. Como eles podem trazer disciplina? Eles não falam que Deus é amor? É trazer aquilo que é distorção da Bíblia para tentar prejudicar o povo de Deus. Continuando, é importante nós vermos que nos versículos 37 em diante, ele fala o seguinte: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Essa parte continua semana que vem. Mas o comandante fala que você não é um revolucionário qualquer aí. Não, eu sou judeu. Eu sou natural de Tarso. Eu não sou nenhum desses que veio fazer algum tipo de revolução, um revolucionário aqui. Então existe esta oposição, este desejo de matar. Se vocês forem ver a história da igreja, qual foi o fim dos apóstolos? Praticamente todos eles mortos, martirizados. Os profetas, mortos, martirizados. Os pais da igreja, muitos mortos. Os reformadores, muitos mortos em fogueiras, perseguidos, ameaçados, porque o cristão sofre oposição em qualquer situação, por mais que façamos o bem. Se nós sairmos daqui agora, de repente, e formos distribuir cestas básicas, vamos lá, o que será que eles fizeram para distribuir? O que será que eles estão querendo? De onde veio esse dinheiro que eles estão distribuindo essa cesta básica? Será que desviaram de algum lugar? Roubaram de alguém? Sempre vai haver a possibilidade de fazer oposição àquilo que o cristão faz. O que nós temos que fazer é fazer em obediência ao Senhor, porque a oposição desde o início da humanidade existe. Quando houve a criação e na queda, Deus falou que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A descendência da mulher é o povo de Deus, a descendência da serpente são aqueles que não creram no Evangelho, são os filhos do diabo. Ora, mas existem filhos do diabo? Claro que existem. Todos aqueles que não creram no Evangelho de Jesus Cristo são filhos do diabo, mesmo os mais religiosos. É só nós pegarmos o texto de João, capítulo 8, versículo 39, quando Jesus estava conversando com alguns judeus ali, e Jesus fala o seguinte, esses judeus falam a Jesus, então lhes respondeu, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E o versículo 44 vai falar, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles eram judeus, eles eram filhos de Abraão por descendência, mas se vangloriavam de somos filhos de Abraão, então somos espirituais. E Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão coisíssima nenhuma. Vocês não são filhos da promessa de Deus, vocês são filhos da serpente. Então não basta conhecer o Evangelho, não basta participar de cultos, não basta ser batizado, mas é viver o Evangelho. Porque a Bíblia nos fala de duas descendências, e nós somos de uma delas. Descendência da mulher ou descendência da serpente. Se você é da descendência da mulher, é porque você é filho de Deus. Você descendeu desta mulher que tem inimizade com a serpente.
A descendência da serpente são aqueles que não creram em Cristo, não creram no Evangelho. E é por isso que há oposição, porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando da serpente. Porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Eva. A descendência da mulher serão dos eleitos de Deus. A descendência da serpente serão daqueles que não creram em Cristo, não creram no Evangelho. Tanto que o texto ele vai falar que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e que a cabeça feriria o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15 vai falar isso. Então há duas descendências. E por isso há oposição. Por isso que o cristão tem oposição. Porque nós, como descendentes da mulher, da criação, estamos de um lado. Os descendentes da serpente estão de outro lado. E a oposição sempre vai existir. O apóstolo Paulo em Efésios vai falar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então nós temos que acostumar com a oposição. Mas nós precisamos achar um momento propício para pregar o Evangelho. O momento propício é o momento que nós temos agora. A oposição não vai deixar de existir. Senhor, manda um grande avivamento entre o povo de Deus. Cuidado com o que você pede. Grande avivamento sempre vem com confissão de pecados, muita tristeza pela condição que o ser humano está, e com grandes perseguições. Os avivamentos acontecem assim. Quando há um grande avivamento, nós temos um grande desejo por Deus, nós queremos aprender mais dele, nós queremos orar mais, nós queremos pregar mais o Evangelho, e os descendentes da serpente vão ficar incomodados, e aí haverá oposição, assim como houve com Paulo. Que Deus nos prepare para isso, que Deus nos conceda a graça de permanecermos firmes, como filhos de Deus, eleitos de Deus, como seu povo escolhido, que faz oposição aos princípios do mundo, que cremos na salvação por meio de Jesus Cristo e apenas por meio dele, pela graça de Deus, não pelas obras. Aquilo que os judeus faziam no Antigo Testamento era sombra, figura do que aconteceria no futuro, e já não há mais necessidade de sacrifícios, porque Cristo na cruz cumpriu tudo. Cristo rompeu o véu de baixo a cima, e não é mais necessário. E nós fazemos oposição, estamos em oposição a tudo aquilo que está no mundo. O mundo se opõe a nós, e o Senhor nos chama para ficarmos firmes, como o apóstolo Paulo permaneceu firme até o fim, mesmo sabendo que seria preso por amor ao Evangelho. Mas ele mesmo falou que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma mentalidade de Cristo.